de que eu cheguei aqui confuso e cheguei eu entrei por um depoimento desses, né? Por uma live dessas. Eu sou o Rodrigo, né? Eu moro em Maceió. Eu sou arquiteto, acho que uns 15 anos sou formado em arquitetura. Trabalhei lá no começo, depois que me formei. Mas, assim, eu fui fazer arquitetura porque eu queria trabalhar com... Eu sempre fui criativo, gostava de inventar coisas. E, por circunstâncias da vida, eu não fui fazer design aqui, não tinha design aqui em Maceió. E aí eu fui fazer arquitetura, porque era o que mais se encaixava. E aí você já vai notando a confusão da pessoa que nessa época eu não sabia que existia o nome que eu descobri aqui, né? Que é multipotencialidades, e a gente vai ficando confuso. E aí eu me formei, trabalhei um pouco com arquitetura na época, mas até hoje eu trabalho como design gráfico. E assim, como é que eu posso dizer? De muito medo, assim, como é que eu posso, uma caminhada de muito medo, de deixar coisas de lado, por achar que eu não sou capaz, muitas limitações. Foi aqui quando eu cheguei aqui no Instagram, né, pelo Instagram, e aí eu me identifiquei com essa questão de multipotencialidades, e aí é por isso que eu acho tão importante a gente dar nome às coisas, né? Porque você vê que que não é loucura da sua cabeça, existe esse comportamento, esse perfil, e aí eu chamei você para falar, né, conversar, porque eu fiquei na dúvida se eu faria um privado, se eu faria um grupo, você é super acessível comigo, e eu achei que foi a melhor decisão mesmo em grupo, porque realmente em grupo você se reconhece nos outros, você vê a história dos outros. E aquela coisa, uma vez eu estava até explicando para uma amiga, eu acho que quando eu cheguei com você, eu estava desacreditado, eu cheguei até a dizer isso a você, né? Eu falei assim, eu estou desacreditado, eu estou cansado. E era como se, sei, já tinha feito vários cursos, já tinha feito um monte de coisa, não achei que ia dar certo, não, entendeu, Glaucia? E realmente deu certo, né? Eu acho que, fazendo uma analogia, é como se a gente chegasse numa mata fechada e você fosse a nossa guia durante essa mata fechada. A gente sabe onde às vezes está a saída, está vendo luz, a gente sabe para onde ir, para onde ele quer ir, mas não consegue ficar rodando círculos. E aí você tem essa função de guia, de ensinar como usar uma bússola, né? Porque, na verdade, a gente descobre que a gente tem um monte de potenciais que a gente não usa e tem um monte de coisas também que a gente usa que não deveria usar, mas tem que estar atento que são os medos, as nossas inseguranças. Então, achei, assim, para mim, o mais importante, eu acho, da mentoria, o plano, o final, criar um plano, ter um plano de ação, criar uma rota, eu acho massa, mas o fato da gente ter que ter esse autoconhecimento, entender quais são os meus pontos fracos, meus pontos fortes, eu acho que serve para a vida, né? Porque, assim, a minha rota chegou, eu quero empreender, vou empreender. Mas aí, assim, falando de transição de carreira, eu estava nos últimos 2 anos passando por um monte de seleção de emprego, e aí sempre tem aquela questão, né? Quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes? E aí, se você não se conhece, é até complicado você criar esse repertório para você ter essa segurança para falar numa seleção. E é isso. A partir do momento que você se conhece, você sabe quais são os seus pontos positivos, você vai tentar fortificar cada vez mais. Os negativos, você vai ficar de olho sempre nele para não deixar. Por exemplo, os meus pontos negativos, medo, segurança, eu poderia não estar aqui, entendeu, Glaucio? Sim. Porque é uma coisa que eu tenho um pouco de fobia daqui. Mas eu vim, entendeu? Eu vim enfrentar isso. Até porque eu cheguei até você por aqui, né? Então, eu acho que eu devia isso para outras pessoas que possam chegar também Que depois de mim. maravilha. Eu agradeço. E espero ter contribuído aí para alguém que esteja na dúvida. Mas eu acho que se você entrar e estiver me ouvindo aí, se joga, entendeu? Não tenha receios. Se jogue no processo para entender melhor. Obrigado, Glaucia.